que não cumprimentei. Antes de mais nada, só rapidamente, chamo-me Filipe Andrade Santos. Estou, digamos, neste meio da sonorização a trabalhar há 33 anos, vamos dizer assim. Uma empresa que se chama Audi. Começou em 81 e temos feito muitos projetos. Assim, só para dar alguma ideia, rapidamente, desde a Assembleia da República ao metropolitano do Dubai. Aliás, o projeto do metropolitano do Dubai foi feito com o professor Martins da Silva, que esteve cá da parte acústica. Eu fiz a parte eletroacústica toda para ele. O metropolitano de Lisboa, salas dos Casicas em Lisboa, Casicas de Estoril, enfim. Já fiz centenas de projetos de eletroacústica. Estou neste momento a fazer o projeto do recinto do Santuário de Fátima e já fiz também muitas igrejas. As igrejas têm, de facto, aspectos particulares e eu vou tentar aqui, sim, hoje, dar alguns dos conceitos básicos, porque eles são muito importantes quando se está a conceber a igreja, perceber o que é que a técnica pode ou não fazer em relação, digamos, ao enquadramento na arquitetura. Portanto, a primeira parte vamos falar em conceitos básicos e depois a segunda parte então vou falar em soluções técnicas, como é que isso se faz. Conceitos básicos. Vamos falar muito rapidamente o que é o som, intensidade, frequência e comprimento de onda. Depois isto vai-se perceber porque é que eu estou a falar disto. Eu não estou a falar de muitas outras coisas que não são relevantes. Estas são para se compreender um bocadinho como é que as coisas funcionam. Direcionalidade. O que é o conceito de direcionalidade? O que é que isto tem a ver com a dimensão do emissor de som e como é que isto varia com a frequência? Outro aspecto que é o ganho acústico. Quer dizer, o que é que nós conseguimos aumentar, digamos, amplificar o som e como é que isso se relaciona com o problema da realimentação, do feedback, todos nós conhecemos aquele apito. E inteligibilidade, que em última análise é aquilo que é de facto importante. O que é inteligibilidade, como é que isso se mede e o que é determinante para a inteligibilidade. Antes de mais, em relação ao som, o som é uma sucessão de compressões e descompressões do ar que se propaga a uma velocidade constante. Esta propagação longitudinal, e nós temos partículas do ar mais comprimidos e menos comprimidos, mais comprimidos e menos comprimidos. Se nós representarmos isto, chama pura representação, por uma linha que representa mais pressão, menos pressão, mais pressão, menos pressão. O que nós temos aqui sim é um padrão que tem de alguma forma uma amplitude, quer dizer, a diferença entre a maior de pressão e a maior pressão, de alguma forma representa a amplitude, a intensidade do sinal. Isto é medido em decibel, provavelmente já ouviram falar disto, é um nível sonoro, é uma escala logarítmica, não vamos entrar muito por aí porque isto não é muito relevante para vocês, mas é uma escala logarítmica e em termos práticos, nós estamos a falar que níveis de 60 dB são níveis baixos, são níveis de algum silêncio, e níveis de 120 dB são níveis insuportavelmente altos. Daqui para cima, estamos a falar de aviões e de coisas do género insuportáveis. Ou seja, nós vivemos nesta gama entre os 60 e os 120 quando vamos a uma discoteca ou um concerto de rock, uma coisa com um nível insuportável. É por aqui que andamos. Convenciona-se dizer que 0 dB é o linear de audição de pessoas com um ouvido ainda muito pouco destruído, em condições ótimas, conseguiriam ser o mínimo de sinal que ouvem. Não vou alongar muito isto porque não é muito relevante, mas foi só para dar uma ideia. E outra questão é o tempo de propagação, o tempo que a onda leva a propagar-se é mais ou menos constante, depende da temperatura, depende da umidade, mas essencialmente é constante no meio do ar. Se fosse na água era outro valor, mas portanto, depende do meio, mas no meio que nos interessa que é o ar, isto é razoavelmente constante e são cerca de 364 metros por segundo. É o tempo que
que o som leva a propagar-se. E, portanto, se eu tiver uma frequência mais baixa, portanto, se tiver uma oscilação mais lenta ou uma oscilação mais rápida, eu tenho a ideia de frequência e, portanto, tenho um espaçamento maior ou menor entre estas ondas, porque a propagação é constante, o que varia é o ritmo a que eu oscilo isto. E, portanto, eu posso ter uma frequência elevada, eu tenho oscilações mais curtas, não é? Entre o alto e o baixo. Muito rapidamente, isto mostra um quadro de vários instrumentos e como é que eles se espalham em frequência. O que é curioso aqui, sim, é que, apesar da voz se situar numa zona relativamente pequena, e neste quadro, isto que estamos aqui a representar, os 80 Hz a 1 kHz, é fundamental da voz, ou seja, é vogal, mas na realidade a voz tem componentes muito mais altas em termos de frequência, tem a ver com a articulação da voz. Mas, enfim, se estivermos a cantar, essencialmente o que nós temos como gama de frequências anda nesta zona, uma zona, conforme se for um baixo ou um soprano, variam por esta ordem de grandeza. Portanto, entre os 80 a 300 para um baixo e mais acima para um soprano. O que é curioso é ver aqui, sim, o instrumento que tem maior extensão de todas é o órgão, que normalmente existe em igrejas. Portanto, para nos dificultar a vida, é exatamente isso. O órgão é dos instrumentos que têm frequências mais baixas de todas, chegam a fazer 16 Hz, o que é praticamente inaudível, e estendem-se até aos 8 kHz. Portanto, é um instrumento muito exigente. Isto para dizer que, de alguma forma, faz sentido que os sistemas de som das igrejas não tentem resolver o som do órgão. Porque é uma coisa tão específica e tão fora daquilo que nos interessa, que é a voz, que muitas vezes isto é um esforço muito grande em termos de equipamento. Por vezes é preferível que seja o próprio órgão a ter o seu equipamento próprio. Em Fátima estou exatamente a discutir isto, porque fazer estas 2, 3 oitavas no recinto de Fátima é extremamente difícil e eventualmente não se vai fazer por causa dos custos que isto representa. Agora, numa igreja normal, os órgãos muitas vezes têm equipamento próprio, têm alto-falantes do próprio órgão ou aos superiores que se colocam, e eles resolvem esta situação bastante melhor do que qualquer equipamento de som. E depois à frente isto fica mais claro porque é que isto acontece. Há bocadinho falei da ideia de que... Posso fazer uma pergunta? Se bem percebi, nestas ondas que aqui estão desenhadas, a altura da onda corresponde à intensidade. Sim. E a frequência, a distância entre os É o ritmo corresponde ao tipo de som, portanto, se é grave. Exatamente. É. Portanto, a frequência medida em hertz e a amplitude em decibéis, certo? Exatamente. A frequência é o número de oscilações por segundo. E isso é o valor em hertz. Portanto, 1000 oscilações por segundo são 1000 hertz ou 1 kHz. E como a propagação é constante, o afastamento, digamos, destas ondas é menor ou maior conforme a frequência. E daqui vem outro conceito que é o comprimento de onda. Ou seja, o comprimento de onda é a distância que leva de um momento da onda até outro momento da onda. No fundo é a distância daqui a aqui. E isto depende da frequência. Certo? Ou seja, e eu estou a chamar a atenção disto porque é uma das ideias mais confusas na compreensão do som, é que toda a gente fala de som e não sabe muito bem se o som, como é que ele se propaga. Se é uma onda, se ele funciona como um feixe que reflete, e tudo isto é verdade e tem uma explicação. O que acontece é, ao contrário da luz, dos sistemas de rádio, etc., o som tem uma gama de frequências altíssima, de 20 a 20 mil. Ou seja, a gama varia de 1 para 1000 entre um extremo e outro. E para dar uma ideia, o comprimento de onda de um grave, que não é o grave mais baixo que nós ouvimos, é 40 Hz, é um grave baixo, estamos a falar de 8 metros e meio. Ou seja, meio maior que esta sala.
Mas se estivermos a falar da minha voz, estamos a falar de comprimentos de onda de 30 cm. Estamos a falar disto. E se estivermos a falar de agudos, estamos a falar de comprimentos de onda de 2 cm. Portanto, nós estamos a falar de coisas que têm uma variação de dimensão digamos, que atravessa o nosso mundo em termos físicos. Ou seja, o que é que eu queria dizer com isto? Um altifalante deste tamanho é muito pequeno em relação ao comprimento de onda de um grave e é muito grande em relação ao comprimento de onda de um agudo. Certo? Um altifalante deste tamanho, para produzir uma onda com 8 metros, é minúsculo. Mas para produzir um agudo é enorme e cria problemas, porque é grande mais, para criar uma onda tão pequena. A obstrução de uma mesa tem um comportamento completamente diferente. Se eu falo de um comprimento de onda de 8 metros ou de um comprimento de onda de 5 cm. Portanto, e por isso, muitas vezes estas ideias mal concebidas, assim como é que o som se propaga. Ele depende do comprimento de onda, acima de tudo. E nos agudos tem um comportamento, nos médios tem outro e nos graves tem outro. Isto mostra-nos um bocadinho a relação entre o que é o comprimento de onda do agudo e o comprimento de onda de um grave. É 1 para 1000. Estamos a falar de uma diferença destas. Portanto, a forma como o som ultrapassa os objetos, a forma como o som é um outro conceito, não sei se vou chegar a falar nisso hoje, mas que é a difração. A forma como se comporta dentro desta sala para um grave, esta sala é meio comprimento de onda. Portanto, uma energia de grave é um aumento e diminuição simplesmente da pressão interna da sala, porque ela não chega a ter sequer o comprimento de onda completo. E por isso, muitas vezes, enfim, penso que, eventualmente, em que já terão falado disso, há os modos da sala, a sala tem tendência a ressoar, porque isto tem relação com comprimentos de onda. Mas nos agudos, ela tem reflexões, quer dizer, eu posso estar a falar aqui de um sinal com 5 cm, vai ali, reflete e comporta-se um bocadinho como um feixe, que é muito pequeno em relação a estas paredes envolventes. Mas um sinal de 2 metros não se reflete numa parede daquelas, porque aquela parede é muito pequena para devolver isso. Portanto, toda a forma como isto se passa depende do comprimento de onda. Por isso é que eu vim aqui com esta chatice um bocadinho do comprimento de onda. É preciso perceber esta ideia. Mas eu não percebi bem qual é a relação entre o comprimento de onda e a frequência. É a mesma coisa? É duas faces da mesma moeda, porque o comprimento de onda é a consequência da frequência numa velocidade de propagação constante. Se tem uma velocidade de propagação constante e tem um ritmo muito rápido, tem um comprimento de onda muito pequeno. Repare, se eu estiver a oscilar muito rapidamente, como a minha velocidade de propagação é constante, o espaçamento que eu tenho é este. Se eu estiver a oscilar devagar, como a velocidade de propagação é a mesma, eu tenho um comprimento grande, maior. Na realidade, um é o inverso do outro. Variam inversamente proporcional e em função do tempo de propagação do som. Mas para todos os efeitos, a propagação do som é mais ou menos constante. Portanto, para esta ideia. O que interessa de facto aqui reter é que com a frequência varia o comprimento de onda. Não sei se isto ficou claro. Vou falar aqui de outro conceito. Direcionalidade. Se eu tiver uma fonte sonora pontual, simples ponto sonoro, ele radia esfericamente. Portanto, eu tenho uma determinada energia num determinado ponto. Vamos imaginar que eu tenho uma esfera de 1 metro e num ponto da esfera, 1 metro, eu estou a colocar esta energia no ar e eu tenho aqui uma determinada intensidade sonora. Se eu reduzir esta esfera a metade, portanto, no fundo, se eu agarrar a minha fonte sonora e puser no chão, por exemplo, a mesma energia agora ficou a ocupar meia esfera. Eu tenho o dobro da intensidade sonora neste ponto. E assim sucessivamente. De alguma forma, a ideia de o que está aqui subjacente é a direcionalidade. Ou seja, eu agarrei nesta esfera que radiava de forma omnidirecional, reduzi a metade, no fundo dupliquei a sua direcionalidade, e aqui entra este coeficiente Q é igual a 2, Q é igual a 4, Q é igual a 8, que no fundo é o multiplicador da energia num determinado ponto. Vamos agora imaginar um altifalante. Se tivesse um altifalante perfeito, que me radiava a 45 graus, ele o que me fazia era um feixe
que projetava a 45 graus e dentro destes 45 graus o nível sonoro era absolutamente constante. Isto era, enfim, um cenário teórico. E eu defino, de alguma forma, a direcionalidade como o nível de energia que eu tenho aqui num determinado ponto é em relação ao nível de energia que eu tinha se a alto-falante radiasse para uma esfera completa. Era aquilo que estávamos a falar antes. Ou seja, eu tenho uma direcionalidade de 2 se eu tiver 2 vezes mais energia neste ponto da esfera em relação ao alto-falante que fosse completamente omnidirecional. No fundo, que fosse completamente omnidirecional. Engenheiro, no outro dia o engenheiro Martins da Silva disse que se nós tivéssemos superfícies côncavas era mais difícil a propagação do que se fossem convexas. Eu queria saber porquê, não percebi. Mas falamos isso, se calhar, mais para o fim. Sim, mas isso é simplesmente porque as reflexões são focalizadas de volta ao ponto. Certo? Ou seja, se eu estiver a incidir sobre aquela parede, eu tenho imaginando um comprimento de onda mais pequeno que aquela parede, ela reflete e vai alguns para ali. E deste ponto, ela reflete e vai para outro local qualquer. Portanto, as várias fontes sonoras vão refletir para sítios diferentes. Agora, se aquela parede tiver uma, digamos, esta forma, e pior ainda, se for uma parábola ou coisa do género, acontece que eu posso ter daqui uma reflexão naquele ponto que vem ter aqui, vem deste ponto. Esta mesma reflexão vai ter ao mesmo sítio, portanto eu acabo por ter não sei quantas, uma área enorme que todas as reflexões vão coincidir num ponto. Então cria focalizações. Só para lhe dar uma ideia, na Assembleia da República, em português, isso acontece de uma forma muito marcada. De um lado ao outro são 30 metros, se estiver a falar a este nível, ouve assim. Se tiver uma conversa assim, vai para 30 metros de distância do outro lado, por causa da abóbora que lá tem em cima, do outro lado, e ouve como se estivesse assim a 2 ou 3 metros da outra pessoa. Será que é por isso que eles sempre mal? Não. Isso é um problema que ultrapassa a acústica e a sonorização. Mas acontece isso de uma forma muito marcada. Pois, mas é interessante esta pergunta, de facto, porque é um dos desafios que nós temos na construção de umas igrejas, é exatamente esse, não é? Eu, por acaso, tenho aí 1 ou 2 casos que posso depois mostrar, porque é giro, porque vê-se situações dessas. Voltando aqui, quando nós estamos a falar de direcionalidade, porque é que nos interessa isto? Interessa-nos perceber que os alto-falantes não radiam todos da mesma forma. Uns são mais diretivos, outros são menos diretivos. A diretividade não é simplesmente nós dizermos que o alto-falante tem 40 graus por 40 graus. 40 graus vertical e 40 graus horizontal. Não é. É mais complexo que isso. Aqui tem os diagramas de um alto-falante muitíssimo bem comportado, diga-se passagem. Isto é uma situação quase extrema, isto é uma coordenada muito grande, com muito controle de projeção. Há várias frequências, de 500 Hz a 16 kHz. Portanto, comprimentos de onda entre 60 centímetros até aos 2 centímetros, grosso modo. E estes diagramas representam, de alguma forma, a intensidade sonora no eixo, que é este ponto, e à medida que vai, digamos, variando o ângulo, a intensidade sonora vai diminuindo, vai-se afastando, digamos, esta linha periférica, e cada destes pontos são 5 dB. Esta era O que acontece é que isto era a situação ideal, ou seja, fora deste ângulo, o alto-falante não produz som, dentro deste ângulo produz de uma forma muito regular. Na realidade isto não acontece. O alto-falante tem uma variação, passa num ponto que chamamos o ângulo de cobertura do alto-falante, que são os pontos menos 6, e depois continua com uma ligeira atuação. Ele pode se comportar assim, ou pode se comportar assim, ou seja, chegar aqui e de repente cortar mais abruptamente. E isto faz diferença, porque nós vamos a ver a maneira como ele depois estimula a reformação do espaço. Outra ideia que eu queria mostrar aqui, quer dizer, basicamente, assim, só para ter uma ideia quanto à concepção da igreja, porque eu acho que isso seria útil. Relativamente ao se eu considerar um foco, agora já não estou a falar de altifalantes, estou a falar propriamente só da voz humana, não é? A distribuição sonora desenha mais ou menos uma elipse que tem o centro dos focos. É isto? Não.
A voz humana é muito... dá uma coisa. Nas altas frequências ela é relativamente elíptica. Nas baixas frequências não é. É quase omnidirecional. Ou seja, estar a falar assim, não faz grande diferença. Faz a dizer, faz. Certo? Depende da frequência. A nossa voz tem alguma projeção. É importante. Isso faz diferença. Mas não se caracteriza bem por nenhuma destas formas. Mas, grosso modo, a ideia aqui a reter é um bocadinho esta. É que não basta nós dizermos que um alto-falante ou que um difusor tem um determinado ângulo, é muito importante saber o que acontece dentro e fora dessa linha. Esse ângulo é uma convenção, nós temos, a este nível temos metade da intensidade sonora, a este ângulo. Mas depois a seguir podemos continuar com metade a 360 graus, um bocadinho abaixo de metade, e é a mesma coisa do alto-falante que chegou ali e cortou completamente a energia. E acontece é que o outro alto-falante que chegou àquele ponto e baixou ligeiramente abaixo de metade dos tais 6 dBs, estimula imensa a reformação do espaço, porque está a pôr energia no ar não direcionada. E, portanto, isso faz a diferença e por isso é que queria aqui dar uma forma de desmistificar a ideia de que é o ângulo do alto-falante que determina, não é o ângulo. É o comportamento dele, é a capacidade de projetar. Eu posso, por absurdo, ter um alto-falante que tem aqui no... O que nos interessa, ou que se convenciona a definir, é o ângulo é o ponto em relação ao qual o alto-falante tem metade da intensidade relativamente ao eixo. Imagino que tinha um alto-falante que no eixo tinha muita intensidade e depois baixava quase para metade e mantinha-se quase metade toda a resto. Era um alto-falante quase omnidirecional. Simplesmente tinha um focozinho no meio. E como tinha um focozinho no meio, nós dizíamos que ele tinha aquele ângulo. Enquanto que este alto-falante, por exemplo, chega aqui assim e de repente passa a 6 e corta dramaticamente o nível. Isto é um alto-falante muito bem comportado. Aqui nas baixas frequências ele é menos bem comportado. Mesmo assim é muito bom. Eu depois vou mostrar outro. Esta é uma situação quase inexistente, porque isto na realidade corresponde a uma ferramenta que é este tamanho, daqueles já demonstram que uma ferramenta para conseguir fazer isto. Para conseguir controlar frequências com componentes de onda de 60 cm tão bem, é uma coisa muito grande. Era usado em cinemas isto, coisas. Eu já tenho estado a falar aqui uma coisa e queria introduzir esta ideia de que nós já vimos que o comprimento de onda depende da frequência e a direcionalidade depende da relação entre o tamanho do difusor e o comprimento de onda. Nós temos aqui, assim, um exemplo de... Eu pus aqui três elementos, na realidade estão afastados 10 cm. Isto é um comprimento de onda... Para dizer, estamos a falar de um comprimento de onda de... grosso modo, 1 metro. Portanto, estamos a falar de comprimentos de onda de 1 metro e estamos a falar de 3 alto-falantes afastados 10 cm. Portanto, muito mais pequeno que o comprimento de onda. E a radiação é essencialmente esférica, porque ele é muito mais pequeno que o comprimento de onda. Se eu aumentar aqui o número, e portanto agora já estamos a falar de 10, 20, 30, então já temos 60 cm com um comprimento de onda de 1 metro, e ele já ganhou direcionalidade. Portanto, já vemos que ele já projeta muito mais energia para aqui, menos para cima e para baixo. Porquê? Porque eu aumentei no sentido vertical a minha área de radiação, em relação ao comprimento de onda, e isto levou a que o feixe diminuísse, digamos, em vez de ser uma esfera, achatou. É isso que nós temos aqui, por acaso. Houve uma concentração de energia no meio fruto da sobreposição da incidência dos altifalantes, é isso? Não, é porque eu tenho... vamos pôr isto de outra maneira, de uma forma muito simples. Se eu chegar à banheira e com o dedo tentar fazer uma onda, eu tenho uma onda circular. Mas se eu agarrar uma tábua e fizer isto, eu tenho uma onda plana, certo? Ou seja, na medida em que o meu elemento de radiação seja maior que a onda, ele ganha direcionalidade à onda. Na medida em que ele é mais pequeno, a onda é circular. E era isso que acontecia antes. Portanto, eu antes, aqui tinha uma fonte de radiação muito pequena, em relação ao comprimento de onda, e, portanto, ela radiava como se fosse esfericamente. Quando eu aumentei a área de radiação, ela acabou por começar a criar uma onda menos circular e mais
direita. E isto, na prática, corresponde a ter fechado o feixe. Quer dizer, o feixe, que era uma esfera, começou a achatar. Neste caso, porque isto são fontes sonoras completamente omnidirecionais, portanto não tem direcionalidade nenhuma, cada uma delas por si, isto na realidade corresponde a eu ter feito um queixo, digamos, ter achatado um queixo. Ele radia para todos os lados, só achatou no sentido vertical. Por acaso, infelizmente, isto aqui aparece assim, mas isto aqui está vermelho, dizer vertical, isto é vertical, isto por acaso devia ser rodado. E se eu aumentar mais ainda mais achato, porque fui aumentando, e estou no mesmo comprimento de onda, portanto, à medida que eu vou aumentando a minha área, cada vez eu vou tendo uma onda mais plana e cada vez mais direcionada. E porquê é que isto é relevante? Por alguma razão nós vemos em igrejas colunas muito altas, certo? Postas ao alto, não é assim. Isto é uma razão. É porque uma coluna muito alta tem uma capacidade de controlar bem o feixe e não atirar só para o teto quando não é preciso. Portanto, esta é a lógica que está... Já agora, se me permite, isto tem a ver também com o pé direito da igreja, não é? Quanto mais alta for, mais necessidade dessas colunas altas, não? Não. Ah, não? Não. É com o que largura? Não. Repare, quanto maior é o elemento, mais controlo o feixe. E porquê é que eu preciso controlar o feixe? E repare, é para um determinado comprimento de onda. Ou seja, se eu tiver uma coluna pequena, que é o caso desta, por exemplo, aqui assim, eu consigo relativamente bem controlar, depois vou puxar, consigo relativamente bem controlar o feixe numa frequência alta, mas não consigo numa frequência baixa, de voz. Ou seja, a parte, parte baixa da voz não se consegue controlar com uma coluna só com esta dimensão. Porquê? Porque ela é pequena em relação ao comprimento, que vai comprimentos de 1 metro, isto não consegue controlar. Portanto, se eu quiser ter uma voz bem projetada, com um corpo, preciso de dimensão. Quanto mais longe eu quiser chegar, mais preciso de controlar este fecho. Já vamos ver à frente. Mas há casos complicados, o terminal que passa, esse controle é muito complicado, não é? É muito bom. Eu conheço a altura que lá está, não? Não, mas julgo que sei o que é. Que é muito alta e é única. E às vezes acontece que já tivemos tipo, vários sistemas de som, várias daquelas colunas distribuídas ao longo da igreja, e agora chegou-se a essa coluna única, mas no entanto, a partir de metade da igreja já não vai quase até aos bancos, quase. Mas já começa a ser difícil perceber. Sim. Mais frágil. E tudo isto, depois vamos ver um bocadinho mais à frente como é que estas coisas funcionam. Não se pode dizer isto, funciona para todos os casos. Funciona dentro de determinados limites. Agora, a ideia é que quanto maior for o elemento vertical, mais baixa é a frequência que eu consigo controlar. O elemento vertical é o espaço, é isso? Não, o difusor. Quanto mais alto ele for, mais baixa é a frequência que eu consigo controlar. E ao mesmo tempo, se eu preciso chegar muito longe, eu normalmente preciso de um controle bem apertado. Preciso de um controle bem apertado para conseguir chegar com o som direto e não vibração. Mas já vamos ver isso à frente. Mas a ideia está associada a isso. Mas no essencial, a dimensão dela faz com que a frequência que eu controlo seja mais baixa. Não vamos entrar aqui nisto, mas só para dar uma ideia, eu consigo controlar muito bem uma onda quando o meu elemento de radiação tiver 4 vezes o tamanho da onda. Grosso modo. Portanto, se eu tiver uma onda 4 vezes maior, eu consigo muito bom controle. Se tiver um difusor 4 vezes maior que a onda. Daí para baixo, tem sempre compromissos. E a realidade é essa. Nós normalmente nunca conseguimos chegar a esses valores para a gama toda de voz. Conseguimos para a gama mais alta da voz, portanto, para a zona dos kHz, consegue-se bem, mas não se consegue para a parte de baixo da voz, enfim, só para aquelas muito, muito grandes. Eu agora aqui pus um outro caso, é que se eu, para além de pôr elementos na vertical, os puser na horizontal, o que é que eu tenho? Eu fechei o controle horizontal, ou seja, eu apertei também o fecho na horizontal. Ou seja, tudo isto não são alto-falantes, isto são pontos sonoros que não têm qualquer direcionalidade. Isto é um fenómeno meramente físico, não tem nada a ver com o alto-falante. Portanto, a dimensão do radiador é o que determina, primariamente, a forma da onda. Se ela é controlada ou não. Eu sei que isto não é nada simpático para os arquitetos, porque
gostariam é ter as coisas mais pequenas, mas isto é uma questão física. Há algumas coisas que podem ser feitas, mas o essencial é isto que determina. Nós conseguimos projetar uma onda se tivermos dimensão para projetar. A realidade é que se eu tiver um altifalante nas frequências mais baixas, este altifalante é pequeno em relação ao comprimento de onda e, portanto, a radiação dele é quase omnidirecional. Nas médias frequências, ele é mais diretivo. E nas altas, ainda é mais diretivo. Mas deixa-me só fazer uma outra pergunta. Eu estou a perceber a distribuição da intensidade sonora, digamos assim, vista em planta ou em corte, não é? Sim. Não estou a conseguir, mas quer dizer, com certeza a dimensão do emissor também tem a ver com a profundidade até onde a onda vai, ou isso depende simplesmente da energia comunicada ao emissor. Ou seja, eu percebo esse achatamento, não é? É como se gerasse uma convergência focal, quanto maior for o emissor, dá para fazer essa convergência. Quanto maior for a emissão, mais plana é a onda. Mais plana é a onda. Mais plana é a onda. Percebo isso, mas quer dizer, qual é a relação entre a dimensão do emissor e a profundidade a que vai a onda? Ou isso é completo ou tem simplesmente a ver com a energia comunicada ao emissor? Não é uma relação direta. Ou seja, o tamanho do elemento pode me permitir ter um controle mais perfeito da onda. Ou seja, se eu sou bastante maior que a onda, eu consigo controlá-la bem. E se eu consigo controlá-la bem, eu sou capaz de conseguir chegar mais longe com o campo direto. Mas não é uma relação direta. É porque eu tenho um sistema mais perfeito só. Tenho melhor controle, mais preciso, digamos, do controle. Não é uma relação direta. Eu não necessariamente, porque não tem que ser grande ou pequeno por causa da distância. Na prática tem, mas não é uma relação direta. É simplesmente porque eu tenho um controle mais perfeito da onda. Desculpe. A questão de, eu não estou a perceber em relação à dimensão do emissor. Não tem, por exemplo, aquela coluna que está ali são uma série de pequenas colunas, ou não? Ou isto tem a ver com... Aquilo são uma série de pequenas colunas. É muito difícil porque eu estou a tentar falar de coisas sem entrar demasiadamente em detalhe. Isto são uma série de pequenos elementos, certo? E estes pequenos elementos funcionam como se fosse um único elemento, enquanto a distância entre eles for bastante menor que o comprimento de onda. Ou seja, o que acontecia aqui assim... O que acontecia aqui assim é que isto funcionava como um elemento único, porque este afastamento entre eles é muito mais pequeno que o comprimento de onda. O comprimento de onda, estamos a falar de 1 metro, isto são 10 centímetros. Porque se isto não fosse, portanto, se estivesse a falar de altifalantes postos de metro a metro, com um comprimento de onda de metro, o que eu tinha era uma confusão monumental. Porque isto não funcionava como uma fonte única, funcionava como várias. Portanto, isto é verdade quando os elementos estão sucessivamente próximos. Portanto, eu não queria entrar por aí, mas neste tipo de soluções, o afastamento dos altifalantes determina a frequência mais alta, portanto, com o comprimento mais pequeno, que eu consigo funcionar bem. Portanto, se eu tiver elementos muito próximos, eu consigo ir a uma frequência mais alta e controlá-la. Se eu tiver elementos muito afastados, não consigo, porque depois o comprimento não é pequeno. Portanto, caímos, digamos, é outra limitação deste tipo de sistemas. É o afastamento entre cada elemento e também do elemento total. Depois, em sistemas de concertos, há outras soluções, chegam-se a fazer altifalantes com afastamentos de 1 centímetro entre uns e outros para conseguir fazer o sistema único. Em concertos faz isso. Não por coisas de moda, mas para a maior parte dos concertos que se vêem aí atualmente, os chamados line arrays e tal, os elementos são muito apertados para conseguir fazer agudos. Mas a ideia é essa, de facto, são vários elementos que funcionam como um único. Daqui também se tira uma outra ideia, que depois normalmente os fabricantes tentam contornar isso de alguma maneira, mas à medida que a dimensão do difusor vai aumentando, ou para uma determinada dimensão do difusor, à medida que a frequência vai aumentando, ele vai sendo maior e, portanto, vai afunilando. É muito vulgar ouvirem um altifalante que, por exemplo, altifalantes de teto, estão fora do altifalante e ouvem o som. E quando chegam de baixo, também ouvem o agudo. Porquê? Porque o agudo é extremamente direcional, porque o agudo tem 1 centímetro e aquele altifalante tem 15 centímetros ou 20. E, portanto, ele aí é extremamente direcional.
E na zona de média de comprimento de onda de 30 cm, ele não é direcional. E portanto nós estamos fora do alcance dele, estamos a ouvir a zona média. Quando passamos mesmo por baixo, ouvimos o agudo, porque ele afunila. Quase todos os alto-falantes têm este efeito de afunilarem com a frequência. E depois tenta-se, enfim, os fabricantes tentam contornar isso de alguma maneira, porque não é um efeito desejável. Não é? E é a razão também, porque é uma das razões porque normalmente os alto-falantes têm alto-falantes de agudos pequenininhos, alto-falantes de médios maiores, alto-falantes graves maiores. Porque para cada tamanho de onda há uma dimensão certa em termos de conseguir produzir energia e de conseguir controlar também o feixe. É por isso que eles têm aqueles pratos uns dentro dos outros, aqueles às vezes que se vêem com umas... Parece que têm tipo umas conchas que têm uma pequena, depois outra maior, depois outra maior atrás. Está a falar de cornetas? Não, estou a falar de um alto-falante que tenha, não sei, agora não sei muito bem explicar, sentar Mas há altifalantes que às vezes têm, digamos, um altifalante maior e depois ao meio tem um pequeno altifalantezinho ao centro, não sei se é isso que está a falar. Sim, sim, sim. Que é o, Sim. em carros, por exemplo, em muito lugar, não é isso? O altifalante grande, depois com o agudo pequenino ao meio. Isso é normal. E esse altifalante agudo é um pequenininho para conseguir, há mais razões, mas para conseguir ter também uma dispersão grande, porque se o outro, no agudo, era extremamente afunilado. Qualquer altifalante normal afunila, porque o comprimento de onda vai diminuindo com o tamanho de radiador. E, portanto, esse efeito de afunilamento existe. Em termos práticos, o que é que isto quer dizer? Baixas frequências, os alto-falantes são essencialmente omnidirecionais. E aqui temos o mesmo diagrama que eu tinha há bocado, um alto-falante mais vulgar, a 125 a 250 Hz, ele praticamente radia em todas as direções de forma igual. Mas nos agudos ele já projeta bem para ali, até é bastante constante aqui e depois de repente corta. Portanto, isto é uma realidade vulgar, mesmo em bons alto-falantes. E aqui é só uma nota, porque também tem alguma relevância para as igrejas, os microfones também têm direcionalidade. Os microfones têm direcionalidade. Isso, já vamos ver porque é que tem alguma importância. Não vou aqui entrar, digamos, em detalhes sobre isso, mas tipicamente para este tipo de utilizações não se utilizam microfones omnidirecionais, utilizam microfones direcionais com maior ou menor direcionalidade, mas já se utiliza para tudo que seja reforço sonoro, tudo que seja amplificação sonora, utiliza-se microfones direcionais. Os omnidirecionais utilizam-se mais para televisão, para este tipo de situações em que não temos problema de reorientação acústica. Já vamos agora ver o que é. Quando eu tenho um sistema sonoro, eu tenho um altifalante, produz uma onda, tenho um microfone, capta essa onda, tenho um sistema de amplificação que amplifica o sinal elétrico e volta para um alto-falante. Ou seja, quando eu estou a falar para este microfone, a energia que eu coloquei no microfone é amplificada, é transmitida ao alto-falante e depois do alto-falante chega ao microfone com mais intensidade do que o original, eu tenho um sistema que é instável. Ou seja, eu produzo o som é amplificado, é transmitido ao ar, o ar chega até ao alto-falante, ao microfone chega com um bocadinho mais de intensidade. Chega com um bocadinho mais de intensidade, ele vai repetir o ciclo. E então entra num ciclo vicioso e temos aquele apito violentíssimo, não é? Isto acaba a partir do momento em que o sinal que chega ao microfone, chegar ao microfone do alto-falante seja mais baixo do que aquele que ele captou inicialmente. Portanto, o sistema é instável ou estável conforme o ganho que eu estou a pôr no sistema todo. Este ganho depende muito das características direcionais do microfone, do alto-falante, da sua posição em relação ao microfone e das características direcionais do próprio microfone. Ou seja, o que eu tenho que assegurar é que consigo projetar sobre a audiência, mas
que a intensidade que nos chega ao microfone é suficientemente baixa, de forma a que eu consiga que este circuito não se gere. E esta é uma das maiores dificuldades em igrejas. Porque, tipicamente, o local que existe para colocar alto-falantes está por trás dos microfones. Os microfones são direcionais, como eu há bocadinho mostrei, e, portanto, se eu tiver um microfone direcional, ele tem muito mais sensibilidade a sons que venham deste lado do que venham daqui ou daqui, certo? Os alto-falantes são direcionais. Projetam mais energia para ali do que para aqui. Portanto, se eu tiver um alto-falante aqui, o feixe de energia está sobre o microfone tem a captação na direção do alto-falante. E, portanto, eu tenho aquele circuito extremamente perigoso. Limita imenso a amplificação. Se eu tiver um alto-falante mais avançado em relação ao microfone, uma posição em que não incide sobre o microfone, eu consigo ter ganho acústico. O ganho acústico pode não parecer importante, mas é assim, em sistemas ao vivo é muito fácil ter ganho acústico. Porque qualquer cantor agarra o microfone e encosta à voz. Ninguém numa igreja se encosta no microfone. Mas as pessoas que vão falar no ambão são leitores, uns falam alto, uns falam baixo, uns põem o microfone perto, outros põem o microfone longe. E, portanto, ou nós temos ganho suficiente para conseguir captar isso, ou temos uma situação muito complicada. E eu falei do ambão porquê? Porque o ambão é a situação mais crítica em igreja. Primeiro, porque as leituras são feitas por leigos que não têm experiência, muitas vezes, de posicionar o microfone. Por vezes são senhoras velhinhas que falam de baixo, outra vez são pessoas que têm uma grande projeção de voz. O altar, normalmente, é mais confortável por duas razões. Primeiro, porque os padres normalmente já têm alguma preparação em termos de projeção de voz, têm algum controle. Segundo, porque para nós, digamos, na celebração, a parte mais difícil de compreender é a homilia e as leituras de alguma forma. Porque tudo o resto da celebração nós já conhecemos. E, portanto, mesmo, entre aspas, percamos parte da compreensão dessa mensagem, nós já a sabemos à partida. Agora, a homilia e as leituras, essa é mais difícil. Por isso, o ambão é o ponto crítico em termos de captação. Muito mais crítico que o altar. Embora, enfim, também é preciso acalcular o altar. Também, normalmente, porque o ambão está mais avançado. Por causa deste problema. O altar normalmente está mais repetido, portanto, em relação aos sistemas de difusão, é sempre mais fácil gerir o altar do que gerir o ambão. O ambão é sempre uma posição muito mais exposta ao sistema sonoro e onde nós precisamos mais ganho. Só aqui uma nota de rodapé. Nós precisamos muito de ganho no ambão, mas depois o nível sonoro pode ser controlado pelos sistemas eletrónicos, ou seja, os sistemas eletrónicos podem e devem ter mecanismos para manter um nível constante. Ou seja, se eu estiver a falar depois do microfone, ele está a captar bem, se eu me aproximar muito dele, o sistema baixa o nível e mantém o nível constante. Portanto, não há aquele problema de pessoas que falam altíssimo e muito baixo. Mas isso eu só consigo se conseguir, quando a pessoa se afasta, puxar o ganho ao sistema e o sistema não oscilar. Deixa-me fazer uma pergunta que, quer dizer, fruto aqui da reflexão do curso, mas é um bocadinho a ideia que parece-a mim, pelo menos, que faz cada vez mais sentido que o ambão esteja fora do presbitério. Ou seja, não sei se tem presente, por exemplo, a igreja de Santo Ambrósio em Milão, em que há um presbitério alto que tem o altar e tem lá atrás o trono, a cátedra, não é? E o ambão é preciso descer a escada e está colocado quase como um púlpito no meio, quase como um púlpito da igreja de Fátima no meio, não é? E, portanto, nasceu um bocadinho a ideia que o ambão, e há vários autores que dizem isso, que o ambão devia estar mais no meio da Assembleia. Ora, percebo que se o altifalante emissor for o mesmo e estiver colocado, digamos assim, ao lado do ambão, como acontece, por exemplo, ao lado do altar, como acontece, por exemplo, na igreja nas igrejas da Baixa, não é? Vai gerar um problema de feedback terrível, não é? Claro. Portanto, a pergunta seria, é possível considerar duas fontes emissoras, conforme o som, parte do ambão colocado nessa circunstância ou parte do altar e do pano? Do pico ao preço, não é? É possível. Há soluções dessas. Já implementei algumas coisas desse género.
Mas o problema que existe é o seguinte: se eu tenho audiência na proximidade do Lambão, que tenho que ouvir, das duas uma, ou eu confio na transmissão direta para conseguir assegurar a cobertura dessas pessoas, eu por acaso depois vou mostrar aí um caso em que isso vê, ou eu não consigo sonorizar essas pessoas sem entrar com o microfone assim, adentro, com a difusão sonora. Este é que é o problema. Agora, que há situações em que, por exemplo, há dois alto-falantes e há um que está mais próximo do Lambão e que nós dirigimos mais energia para o que está mais longe e menos para o que está próximo do Lambão, isso faz as coisas cedo para tentar otimizar. Agora, há um limite que nós não conseguimos fazer. Eu não consigo, dali 10 metros, conseguir sonorizar este espaço e não sonorizar este aqui. Isto não acontece. Não tenho um fecho com esse nível de precisão e, portanto, se eu tenho aqui um Lambão e tenho infelizmente, normalmente a situação é o Lambão está um bocadinho mais alto que a audiência e os alto-falantes normalmente não estão mais baixos que isso, portanto estão exatamente na linha de projeção. É um problema complicadíssimo. Em Fátima nós vamos fazer uma coisa que é muito excepcional, não é muito recomendável, mas vamos fazer uma coisa excepcional que é meter o alto-falante na frente do Lambão. Só que naquele caso é um Lambão com 3 metros de altura, 3 metros e meio. E portanto temos ali no novo presbitério, temos um Lambão de solução engraçada, porque de facto o Lambão, o alto-falante embutido no próprio Lambão. Mas é uma situação excepcional, temos um Lambão altíssimo, não é? Está a falar na esplanada. Sim. Na esplanada do Novo, os projetos estão a fazer. Não é na. Mas eu aproveito então para perguntar, então na Conceição, no conceito de uma nova igreja, quando eu penso no presbitério, no altar e no Lambão, eu devo ter em conta o Lambão, em primeiro lugar eu deveria ter se calhar esta questão acústica, não é? Onde é que eu coloco? Eu sei que vai trazer problemas e sai mais caro depois das intervenções diversas que há na sonorização do que fazer uma boa peça que fica ali que já sabe que a partida está pensada segundo essas medições, não é? A solução de colocar alto-falantes no Lambão é uma solução delicada. Não digo. Eu estou a dizer, isto que estás a fazer não é uma solução delicada. Eu digo a própria localização do Lambão. Agora, a localização do Lambão, ou arranjar formas de colocar altifalantes em posições que não incidam sobre o Lambão, depois já vou mostrar um bocadinho o que é que se pode fazer em relação a isso, deve ser uma preocupação muito grande, porque é fortemente limitativo em termos do ganho acústico dentro de uma igreja. É o facto do Lambão estar, haver essa propensão do Lambão se situar muito próximo da audiência e não haver nenhum sítio nas indicações onde colocar um alto-falante estrategicamente. Pois é, que é uma das recomendações é que o Lambão seja colocado na proximidade da audiência. E os públicos tinham muito isso pensado, não é? Quer dizer, onde estão localizados à partida, nas igrejas pensadas há 15 anos, têm isso em conta, não é? Ou seja, de forma que se Vamos lá ver, há também aqui uma ideia, há duas ideias à volta disto. Primeiro, em tempos idos, não havia amplificação sonora, as igrejas tinham temperação altíssima, tinham uma missa que era dita feita em latim, e depois o sermão, a homilia, era um púlpito muito mais perto das pessoas para tentar conseguir ultrapassar esta dificuldade da compreensão. Só depois, exato. Porque era por via da voz e tentava-se usar a proximidade como forma de fazer isso. E por outro lado, porque há também aqui uma certa ideia de proximidade entre o Lambão e a audiência. Mas, sob o ponto de vista técnico, isso é um problema muito grave. E, portanto, queria chamar a atenção sobre isso, porque é de facto um dos problemas graves que existe. Eu digo isto porque não nos basta pensar que, em termos litúrgicos, faz sentido que ele esteja à esquerda ou à direita, ou esteja à frente também, ou esteja de lado, ou esteja... Que essa questão até é secundária quando se coloca em primeiro lugar essa questão da sonorização, não é? Porque, em primeiro lugar, na planificação do lugar do altar, ou do lugar da presidência, onde o Presidente comunica, ou o Lambão, tudo isso tem que estar em conta, não é? Portanto, não basta apenas chegar lá e dizer... Mas a presidência e o altar normalmente são mais pacíficos. O Lambão é mais complicado, está muito mais exposto, está mais avançado. E onde nós precisamos mais ganho também. Portanto, é duplamente difícil o Lambão. E portanto...